Pessoal, beleza? Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo. Então, se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de última hora, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Também de olho em vagas de Libertadores e tudo mais. Cícero Melo chegando com as informações do Flamengo e também o Mendel Bidlovski com as informações do Corinthians. Eu vou começar com o Mendel, que eu tô vendo que ele tá olhando ali pro lado, que quase que ele não entra ao vivo aqui, gente. Tinha um cachorro, o famoso Caramelo, que é conhecido no território nacional, que não deixava o Mendel se posicionar. Olha aí, ó, temos as imagens, tá? Na tela nesse momento, Mendel, porque a nossa galera recuperou. Olha o Caramelo aí, todo lampeiro, brincando com o Mendel, tentando pra ele pegar o microfone, ó. É isso, a gente tem que segurar um pouquinho, para que o Mendel pudesse trabalhar. Mas vieram outras informações e é fake news, o cachorro tá de boa, tá querendo brincar. Não, olha lá, vocês falaram outra coisa, mas o cachorro tá na brincadeira. O pessoal aqui já aumentou a história, mas a gente tem as imagens, Mendel, vimos aqui o Caramelo. Tá tudo bem com o Mendel. Tá tudo bem. Então vamos lá, Mendel, agora já sem o cachorrinho participando do seu ao vivo. Um beijo, bem-vindo mais uma vez. Um beijo, boa tarde, Glaucio. O Caramelo tá aqui ainda, ó. Não foi embora, não. Ele, meu fiel escudeiro aqui, ó. Ele tá de olho em tudo. Ele tá observando aqui todo mundo que sai do CT Joaquim Grava. Ele veio aqui, se aproximou, fui fazer aquele carinho no Caramelo. E ele acabou ficando muito animado com a minha presença aqui. Mas agora o Caramelo tá mais tranquilo, né, Caramelo? Para passar as informações do Corinthians. O Corinthians que enfrenta o Flamengo amanhã no Rio de Janeiro, como vocês disseram, 2 semanas depois do título do Flamengo na Copa do Brasil, conquistado justamente contra o Corinthians. Corinthians que ainda busca essa vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Conmebol Libertadores. Para essa partida, o técnico Vitor Pereira deve ter 2 novidades, 2 jogadores que retornam. Balbuena e Renato Augusto foram poupados no jogo contra o Goiás. Têm treinado normalmente, devem jogar contra o Flamengo. Rony e Rafael Ramos estão recuperados da Covid-19, também estão à disposição. Por outro lado, o técnico Vitor Pereira tem uma lista de desfalques. Adson, com apendicite, passou por uma cirurgia. Gustavo Mosquito, Maicon Xavier e Júnior Moraes devem seguir fora. E o próprio técnico Vitor Pereira recebeu o cartão amarelo, reclamou do VAR ali no final do jogo contra o Goiás. Foi o 3º cartão amarelo dele, está suspenso, não estará no banco de reservas no jogo contra o Flamengo. O Caramelo segue aqui, cheirando tudo. E é isso, Corinthians que tenta acabar com um jejum no Maracanã. Desde 2017 não vence no estádio. Nesse período, nesses 5 anos, foram 13 jogos, 9 derrotas, 4 empates e nenhuma vitória do Corinthians. Corinthians que ainda já se prepara, já busca contratações para a próxima temporada. Tem conversado com o staff do Pedro Raul do Goiás, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols. Ele pertence ao clube japonês, o Kashiwa Reysol. E tem a conversa também com o clube japonês. Os valores aí giram em torno de 4, 5 milhões de dólares. Então o Corinthians tem monitorado, tem conversado. É um possível reforço do Corinthians para a próxima temporada, na expectativa para esse jogo de amanhã contra o Flamengo no Maracanã, Gláucia. Boa, Mendel. Obrigada. Um beijo ao Caramelo com a sua participação especial. Se fosse o Edu Menezes, já ia entrevistar o Caramelo. Se o Menezes está ali, ele já aborda o cachorro, né? Mas, enfim, ela é um patrimônio nacional. Caramelo atento a tudo ali, hein? Ao que acontece. Olha lá, ó. Aí o Mendel depois não quer que ele fique ali, né? Mas tá mexendo com o menino, gente. Olha só, Mendel trazendo as informações do Corinthians para essa partida de amanhã contra o Flamengo. O Corinthians pode ter retornos importantes e um jogo que para o Corinthians, sim, tem a sua importância em termos de classificação e campeonato. Mais uma vez o Flamengo, mais uma oportunidade para ganhar do Flamengo, né? Para conseguir, assim, muito importante os 3 pontos. O Corinthians hoje pensando em classificação direta para a Libertadores. Tem uma situação até confortável ali, uma distância boa de G5, né? Do campeonato, mas assim, deixou escapar resultados importantes. O próprio Fluminense na Neoquímica não conseguiu. O jogo difícil contra o Goiás, teve ali o erro de arbitragem, era para ter trazido 3 pontos também. Tenho minhas dúvidas se o Corinthians vai conseguir aproveitar essa questão do Flamengo, né? De ressaca, porque assim, às vezes o Dorival também coloca
e resolve não colocar o time titular, aí entra a rapaziada que tá com vontade, quer mostrar serviço. E não é qualquer rapaziada. Tem que jogar o jogo concentrado e retomar a questão da confiança. Acho que o Corinthians, o Vitor Pereira falou disso, né? Depois que você perde a final, do dia que você perdeu, jogando bem, achei que a rapaziada deu uma baixada ali na concentração. Talvez a rapaziada do Flamengo sinta também, passe por esse momento de baixa, né? Porque conquistou agora títulos, 2 títulos importantes. Mas a gente viu lá a tela dos confrontos, quantos Corinthians diferentes nesse ano, né, para esses confrontos com o Flamengo. E agora um outro Corinthians, também com muitos desfalques, o Mendel trouxe aí, mas com objetivos ainda a alcançar aí nesse campeonato, então tem que ser resiliente, como foi a temporada inteira. Eu acho que isso é uma palavra que acompanha esse Corinthians durante todo o ano, que é um Corinthians, sim, vitorioso por todos os problemas que teve que reajustar rotas, enfim, e fazer, né, do limão a limonada quantas vezes. E eu acho que o Corinthians tem ainda força, sim, para ganhar desse Flamengo, independentemente de ser um Flamengo reserva, que é um time bom, ou está de ressaca em razão da conquista do título recente da Libertadores. Mas é um adversário que é realmente sempre uma pedra no sapato para qualquer um, não só para o Corinthians, né? Um grande confronto. Corinthians hoje o 5º colocado com 58 pontos, o Flamengo está ali na 3ª colocação com 61, mas já com a Libertadores garantida. Vamos falar de Flamengo então com o Cícero Melo para entender também como deve vir esse time do Dorival para esse confronto contra o Corinthians. Cícero, seja muito bem-vindo ao nosso Sport Center mais uma vez. Que me conste, não há problemas de cachorro ali para o Cícero Melo na Gávea. Um beijo, Cícero, bem-vindo mais uma vez. Beijo para você, Glaucia, para a Ivana, um abraço para o Renato, para o Fã de Esportes. Estamos aqui na Gávea, né, acompanhando os torcedores do Flamengo, que vêm aqui comprar camisas. O Flamengo só está pensando no ano que vem, né? Apesar de faltarem 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, a começar para esse jogo de amanhã contra o Corinthians no Maracanã, que vai ser uma grande festa, já que não tivemos a festa na volta do Flamengo de Guayaquil. Estávamos em dia de eleições nacionais aí para a presidência, segundo turno. Eu acredito que amanhã vai ser um dia de uma grande festa do reencontro da torcida rubro-negra com o time que ganhou a Copa do Brasil e mais recentemente a Libertadores da América. Devem levar aí as 2 taças, a torcida vai comemorar, mas quando a bola rolar, é claro que os jogadores querem ganhar. O Flamengo não tem mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro, como você disse, está em 3º lugar com 61 pontos ganhos. Depois do jogo contra o Corinthians, tem 2 jogos fora de casa, contra o Coritiba em Curitiba, contra o Juventude em Caxias do Sul. E vai encerrar a participação no ano, atuando em casa uma última vez com sua torcida, jogo contra o Avaí de Santa Catarina, no Maracanã, no dia 13 de novembro. O Flamengo, na verdade, está pensando na próxima temporada. E agora reuniões estão acontecendo a todo momento, né, do departamento de futebol com a diretoria, para traçar planos. Primeiro das férias dos jogadores, alguns já vão entrar de férias imediatamente, não vão mais participar de jogo nenhum esse ano. Outros que quiserem continuar jogando podem ficar atuando aí num jogo, depois fica de fora do outro. O jogo para amanhã, no time para amanhã deve ser um time que ninguém tem ideia. Alguns titulares, a maioria de reservas, jogadores subindo também da base. Mas o Flamengo começa a projetar 2023 com renovações de contrato. Vários jogadores que têm seus contratos terminados. 2 eu acredito que não devam ficar. O goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas devem se despedir do Flamengo nesses últimos jogos. O goleiro Hugo tem chance de ser emprestado para adquirir mais experiência para um outro time aí. As renovações do Ayrton Lucas, Davi Luiz, Felipe Luiz e Rodinei devem acontecer. A do Rodinei é uma incógnita total, né? O jogador sempre diz que o meu futuro a Deus pertence. Já tem gente dizendo que ele já pode ter assinado um pré-contrato ou com o Atlético Mineiro ou com o Botafogo. Por isso que ele não se manifesta dizendo que vai renovar com o Flamengo, né? Vamos ter que aguardar mais um pouco para saber se o Rodinei fica ou sai, o contrato dele termina no final do ano. Quanto ao técnico Dorival Júnior, esse não deve ter nenhum problema. Deve renovar o contrato pelo menos por mais 2 anos com uma cláusula. Se ele for chamado para ser o substituto do Tite após a Copa do Mundo, o Flamengo deve liberar o treinador, deve ter até essa cláusula no contrato. E para terminar, quanto a reforços, Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, já disse, vai contratar para o ano que vem de 3 a 4 reforços, sendo que um vai ser um reforço de impacto internacional. E aí começam as especulações, eu vou levantar apenas um nome
para não ficar dizendo vários nomes. Oscar, meia, né, que começou no São Paulo, passou pelo Internacional, jogou na Inglaterra, né? Ele pode ser procurado de novo, pode já estar acontecendo aí contatos para ele ser o grande reforço para uma possível e desejada final no Mundial de Clubes contra o Real Madrid da Espanha. Última notícia, Flamengo recebeu uma proposta, né, um convite para disputar um torneio na segunda e terceira semanas de janeiro, um torneio na Flórida. O Inter Miami dos Estados Unidos, que é comandado pelo bonitão David Beckham, né? As mulheres gostam, acham que ele é considerado o jogador mais bonito de todos os tempos do futebol. Um torneio que teria o Flamengo, o Inter Miami dos Estados Unidos e o River Plate. O Flamengo deve dizer não, porque vai atrapalhar muito a programação do início do ano. O Campeonato Carioca começa dia 15 de janeiro, tem férias mais prolongadas, então o Flamengo deve recusar esse convite. Glaucia. Boa, Cícero Melo trazendo os detalhes aí do Flamengo pra gente, que com a vida resolvida de 2022 já começa o planejamento para 23. Beijão pra você, Cícero, boa sequência por aí. Agora, e é o que o clube deve fazer, né? Um fim de ano que vai ser muito diferente por conta de Copa do Mundo, as férias vêm antes. Em janeiro, como tem sido sempre, começam os estaduais, mas o Flamengo já podendo se dá o luxo de planejar, de pensar. O Oscar, aquele namoro antigo, na última janela ficou aquela coisa, poderia ter vindo ou não. Uns contratos ainda a serem renovados. Eu acho que tempo o Flamengo vai ter para deixar a casa mais estruturada para começar o ano que vem. Fico imaginando a cabeça dos jogadores agora para jogar 4 jogos, cara. Não, o Gabigol já anunciou depois da partida que estava de férias. Só de pensar já me dá uma preguiça. Assim, não, eu deixo aqui muito claro. Prometo que se o Flamengo perder os 4 jogos, eu não vou criticar, não vou reclamar de nada, porque compromisso público. Nem eu gostaria de jogar esses 4 jogos. O ano do Flamengo tá feito. E claro. Agora, a questão é planejamento. Eu tô falando dos jogadores, agora a comissão técnica, a diretoria tem que trabalhar. Vai ter todo esse período para uma preparação para Mundial. Acho que o foco é esse, não tem como não ser, porque depois das férias vem um Carioca, Campeonato Estadual, e pro Flamengo, com todo o respeito ao Campeonato Estadual, não precisa ser nem a terceira prioridade do Flamengo. Acho que o Flamengo no estadual tem que pôr a molecada mesmo e colocar os caras para ganhar ritmo e planejar pensando no Mundial, fazer um Mundial forte, tem essa vantagem. Agora muitos deles vão ter um descanso maior, alguns vão para a Copa do Mundo, acho que pelo menos 2 jogadores do Flamengo estarão no Catar. Agora, de verdade, Maracanã, amanhã, comemorar, tirar uma onda. Mano, o Flamengo acabou, gente. É só alegria. Só alegria. Agora, você fala de Copa, é engraçado, né? Porque o Gabigol, logo depois ainda no campo ali, com o Zinho, né? Com o Pedro Torre, falou que já estava de férias, que já tinha conversado com a diretoria para não atuar mais, porque foi uma temporada que ele jogou bastante, né? Que ele atuou bastante, uma das que ele mais jogou. Eu acho que ele não está contando com Copa, hein, Renato? Pelo desabafo ali, ele não está contando com Copa. E não está errado, Ele está na pré-lista e ele só vai, para mim, na minha cabeça, eu acho, né? Se alguém machucar, né? Alguém. Não é só um, não. Exato. Uns 2, 3. Então, são jogadores que merecem férias. Foi uma temporada muito tumultuada, não muito por responsabilidade deles. Lógico, se você está no grupo, você tem uma coparticipação ali, mas não foi responsabilidade desse elenco. Foi mais por uma questão de gestão mesmo, seja no campo, né, à beira do campo ou realmente na diretoria, mas que eles conseguiram dar a volta por cima, isso é muito positivo. Um elenco que soube se reinventar, né? E conseguiu aí 2 títulos muito importantes, os que foram possíveis, né? Dá pra gente discordar aí que no Brasileiro tirou o pé um pouquinho no final, talvez desse para chegar brigando, mas ter um título de Libertadores e Copa do Brasil tá excepcional para o início de temporada que o Flamengo teve. Então, realmente agora os jogadores descansar e tem elenco para colocar em campo e cumprir muito bem a tabela final do Campeonato Brasileiro. O Cícero falou aí de alguns jogadores que ainda devem conversar sobre renovação ou não. O próprio Dorival também, a gente vem falando o tempo inteiro, e ele disse que o prêmio para ele seria seguir no Flamengo, essa renovação do Flamengo e tudo. O Rodinei deve ser a principal preocupação dessa diretoria no momento ali do atual elenco, vocês acham? Eu acho que isso tem que estar decidido. Eu acho que isso já está decidido há algum tempo. Não acho que o fato de ter ganhado os títulos muda a percepção que a diretoria tem do Rodinei. Eu acho que o Rodinei é um bom lateral. Não acho que seja um cara maravilhoso, nem essa
coisa ruim que muita gente acha que é. Eu acho que ele é um bom lateral. Eu acho que dentro do sistema que o Flamengo tem de jogo hoje, ele foi muito potencializado e por isso ele tem jogado muito bem, porque o sistema tem privilegiado as coisas boas que ele tem, que a chegada é o corredor aberto para ele chegar e engatar a quinta ali e com muita força se impor em cima dos adversários, escondendo um pouco do problema defensivo dele, que era um cara que tem um pouco de dificuldade para se posicionar, principalmente em linha de 4. Agora, tem que ver quanto que ele quer, o que ele quer, se ele acha que é o momento de sair, se não é o momento de sair, o quanto a diretoria está disposta a pagar, o quanto ele tem ouvido de propostas, quanto tempo de contrato estão oferecendo para ele, quanto que estão oferecendo. Então, acho que é algo para discutir. Olhando para o Rodinei de uma maneira geral, se eu sou o Flamengo, eu acho que dependendo das quantias, eu firmaria mais um contrato. Acho que é um cara importante para ter no elenco. Se não estiver bem, você tem o Varela ali, você tem o Mateuzinho, que acho que é um jogador que pode desenvolver bastante ainda. O Varela não é do Flamengo, a gente tem que lembrar disso, que é um jogador que está emprestado. Eu acho o Rodinei bom jogador. Acho que ele pode melhorar em muitas coisas ainda. Mas aí depende muito de quanto ele quer, quanto tempo de contrato ele quer e o que os outros clubes estão oferecendo para ele. Então ele vai ter que tomar uma decisão tranquila e assim, vai sair de um cara que sofreu tanto no Flamengo, né? Eu acho que em alguns momentos de maneira até meio perversa, assim. Eu acho que o pessoal pegava no pé de maneira bem forte, às vezes até um pouco pessoal, um pouco de menosprezar um pouco, que a gente sente um pouco esse arzinho. E eu não falo só de torcida, não, falo de imprensa também, de muitas pessoas. Legal que, caso ele sai por cima. Que é um cara que está há muito tempo no clube e que me parece ser uma pessoa, gente boa, não parece ser um cara ruim. Então, eu me pego, às vezes, pensando nisso. Sim, é um jogador muito carisma, né? Que muita gente brinca, ele entregou muito bem para esse Flamengo, principalmente com o Dorival Júnior, ele soube se doar em campo e, como o Renato destacou, esse esquema tático do Dorival, a forma de jogar, favoreceu muito o Rodinei e ele correspondeu, né? Então, ele tem a parcela dele de contribuição para o Flamengo. Eu acredito que essa situação já